Meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomeb, falaremos sobre a ProcMins. A ProcMins é uma PROC do SaaS muito eficiente para a sumarização, para a geração de relatórios com estatísticas descritivas. Ela, inclusive, possibilita, além da geração de relatório, criar uma tabela com os resultados, o que seria equivalente ao ProcSQL utilizando a cláusula Group By. A maioria das pessoas acaba utilizando, para esse tipo de sumarização, a ProcSQL. E nós faremos aqui uma análise para verificar o quanto é simples utilizar esta PROC, que é mais eficiente para a sumarização do que um código com a ProcSQL. Vamos analisar a sintaxe então. ProcMins, data igual e o nome do dataset. Esse é o dataset que nós vamos utilizar para efetuar as análises. E na frente desse dataset eu posso colocar as estatísticas que eu queira fazer a sumarização. Por exemplo, a estatística SUM, a estatística MIN, a estatística STD, que correspondem entre as estatísticas soma, média e desvio padrão. Além disso, nós temos aqui duas declarações que não são obrigatórias, mas em que nós definimos as variáveis de agrupamento e de análise. Caso eu não informe essas declarações, a ProcMins vai rodar uma análise estatística de todas as variáveis numéricas da minha base, do meu dataset. Então aqui eu especifico quais eu quero classificar a minha análise e quais eu quero sumarizar, quais eu quero calcular. Essa é a sintaxe básica da ProcMins. Então vamos ver um exemplo. ProcMins data igual vendas. Eu estou analisando a tabela de vendas e a estatística escolhida foi a estatística SUM. Então nesse caso o que faremos? O SaaS vai somar a variável valor na tabela toda. Então vai gerar uma única linha com o total da variável valor para essa tabela vendas. Mas eu não quero o total da variável valor, eu quero esse total pela variável f. Então eu vou acrescentar a declaração class e colocar a variável f. Aí a partir de agora ele vai somar a variável valor agrupando por o f, gerando no final um total então para cada estado, para cada UF que ele encontrar na tabela de vendas. Até aqui estamos gerando apenas um relatório, então vai estar saindo na tela, dentro do próprio guide, um relatório com a soma, com os resultados aí desse cálculo. Mas, se eu quiser criar uma tabela com esse resultado, eu vou acrescentar a declaração output. A declaração output permite que eu escolha o nome da tabela que eu vou criar. Então, nós temos aqui a opção out igual nessa declaração para definir. Nesse caso, estou criando a tabela vendas.uf, vendas underline tot underline uf. E dentro dela, qual estatística eu estou fazendo? A estatística soma. E para o resultado dessa estatística, eu já estou dando o nome da variável. Então, aqui eu tenho a opção SUM igual para definir o nome da variável que vai conter a soma. Então, neste caso, a minha tabela teria a variável f e a variável total com a soma da variável valor para cada UF. Além dessas duas variáveis, teria também aqui o type e o frec, que nesse caso não me interessam. Eu preciso apenas das variáveis UF e o total por UF. Então, eu posso utilizar o drop igual na frente, o drop igual é uma opção de dataset, que pode ser usado sempre em conjunto com qualquer dataset. Aí eu ponho o drop igual, underline type underline, a primeira variável que vai aparecer e não me interessa, underline frec underline, a segunda variável. Com isso, sobram apenas as variáveis UF e total. Agora, uma outra característica da ProcMins é trazer o total pela variável que eu citei e também o total geral da tabela. Para que eu não traga o total geral da tabela, eu utilizo a opção Anyway lá na ProcMins, na linha, com a declaração da Proc. Então, o Anyway faz com que o SaaS traga apenas a última combinação de valores.
Então ele pega o total da tabela toda e o total por F. O total por F é o último cálculo, então ele traz sempre esse último cálculo, que no caso aqui é a soma por F. Ok? Então, vejam que a PROC não é difícil e ela é muito mais eficiente do que a PROC SQL para realizar a sumarização. E agora que nós já vimos a sintaxe e os exemplos, vamos ao nosso desafio. Hoje nós temos que gerar um dataset chamado Total Invest com o saldo total de investimento por tipo e por agência, a partir do dataset Investimentos 2013. Então temos aí as variáveis envolvidas no processo, a variável saldo underline fundos e as variáveis agência e tipo underline fundos. Neste momento vocês podem fazer uma pausa para resolver o desafio e consultar o resultado no próximo slide. Ok, aqui está então a solução. Com a PROC-MINS nós temos PROC-MINS data igual investimentos 2013, o nome da tabela onde eu tenho as informações. Sem esquecer o ANWAY, para que eu só tenha a última combinação, sempre a maior combinação. No caso, a maior combinação entre as variáveis agência e tipo underline fundos. Então, quando eu não colocar a ANWAY, neste caso, o SAS vai trazer no resultado final o total da tabela, depois o total da variável que eu estou calculando por agência, depois o total da variável calculando por tipo fundos e depois o total pelas duas variáveis, agência e tipo fundos. Como eu só quero o total combinando as duas, eu utilizo a opção ANWAY para que ele traga apenas a combinação entre essas duas variáveis. E aqui na declaração vai a variável que eu vou calcular, saldo underline fundos. Tudo isso vai para um arquivo, como nós vimos no desafio. Então, output, out igual, total underline invest. Mais uma vez, o drop do type e do frac. E aqui a opção sum com o saldo total invest. Para que ele faça o cálculo, a soma da variável saldo fundos e crie a variável saldo total invest. Ok? Então, este aqui era o resultado com a PROC-MINS. Né? O segredo da PROC-MINS é variáveis de classificação de agrupamento no class, variáveis de cálculo no var. E aqui o output para definir o nome da tabela e a estatística que vai ser utilizada. Se esse desafio fosse realizado com SQL, ele ficaria desta forma, para vocês terem um comparativo de como fazer para encaixar, quem já está acostumado com SQL, encaixar na PROC-MINS. Create Table, Total Invest, nome da tabela que está sendo criada, as. No select do SQL, agência, tipo fundos e sum de saldos, saldo fundos. E essa dando o nome de saldo total invest. From, o nome da tabela original, e o group by, as duas variáveis, agência e tipo fundos, que eu estou agrupando para fazer a soma do saldo de fundos. Ok? Se você quer mais informações a respeito desta PROC ou de outros assuntos, acesse www.infomev.com.br/blog e lá você encontrará um link para o Help do SAS, apontando para esta PROC e também várias informações sobre o mundo e sobre código SAS. Acesse www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco sempre que precisar.